O João nunca esqueceu o dia que percebeu que algo estava errado. Ele tinha acabado de receber o salário, pagou as contas, comprou algumas coisas que estavam faltando e em menos de uma semana o dinheiro tinha sumido, de novo. Não era a primeira vez, na verdade aquilo já tinha virado rotina. Trabalhar o mês inteiro só para começar do zero no mês seguinte. E o pior, não importava o quanto ele ganhava, sempre parecia insuficiente. Um dia, cansado dessa situação, ele se fez uma pergunta simples: por que parece que o dinheiro nunca fica comigo? Foi aí que ele começou a pesquisar vídeos, livros, conteúdos sobre dinheiro, investimento, liberdade, e no meio de tudo isso ele encontrou a ideia que parecia estranha no começo. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis de todos. Na hora ele pensou: impossível, o mais difícil é chegar no 1 milhão. Mas conforme ele foi entendendo melhor, percebeu que aquela frase fazia mais sentido do que parecia. João decidiu testar. Ele não tinha muito, conseguia guardar cerca de R$ 500 por mês, às vezes menos. Mesmo assim começou. No primeiro ano, ele juntou um valor pequeno, olhou para os rendimentos e se decepcionou. Era quase nada. Aquilo o incomodou. Parecia que todo o esforço não estava sendo recompensado e por pouco ele não desistiu ali mesmo. Só que teve uma coisa que fez ele continuar. Ele entendeu que não estava tentando ganhar dinheiro, estava tentando construir algo. Ele comparou com uma obra. Antes de qualquer prédio existir, existe a fundação. E ninguém elogia a fundação, ninguém tira foto dela. Mas sem ela, nada fica de pé. Então ele continuou, mês após mês. Enquanto isso, via amigos trocando de celular, viajando, aproveitando, e ele, guardando dinheiro em silêncio. Não era fácil. Teve momentos em que ele questionou se fazia sentido abrir mão de tanta coisa agora por algo que nem sabia se daria certo. Mas o tempo passou, devagar, quase sem perceber. Até que um dia ele abriu o aplicativo do banco e viu um número diferente. R$ 100 mil. Pela primeira vez, aquilo parecia real, mas o mais curioso não foi o número, foi o que veio depois. Nos meses seguintes, João começou a notar algo estranho. Mesmo sem aumentar muito o valor que investia, o dinheiro parecia crescer mais rápido. No início, eram centavos, depois dezenas, agora centenas, chegando perto de R$ 1.000 por mês. Foi nesse momento que ele entendeu o que ninguém tinha explicado direito antes. O dinheiro dele tinha começado a trabalhar. Não era mais só esforço dele. Agora existia uma segunda força ali, e isso mudou tudo. João percebeu que, durante anos, ele estava tentando empurrar o carro sozinho, pesado, lento, cansativo. Mas depois dos 100 mil, era como se o carro finalmente tivesse ligado o motor. E o mais impressionante, o esforço começou a diminuir, enquanto o resultado aumentava. Mas junto com isso, surgiu uma tentação. Agora que está dando certo, eu posso gastar um pouco mais? Um celular novo, um carro melhor, mais conforto. Parecia justo, afinal, ele tinha se esforçado tanto. Só que ele percebeu uma coisa: se começasse a gastar os frutos agora, mataria o crescimento antes dele ficar forte. Era como cortar uma árvore ainda pequena, só porque ela já começou a dar sombra. Então ele fez o oposto do que a maioria faz. Ele continuou, deixou o dinheiro crescer, reinvestiu, teve paciência. E com o tempo, algo ainda mais interessante aconteceu. O dinheiro que antes parecia pouco, começou a gerar uma sensação de segurança. Problemas que antes seriam um desastre, como um gasto inesperado, agora eram apenas incômodos. Ele não vivia mais no limite e, pela primeira vez, sentiu algo diferente: tranquilidade. João também percebeu que sua forma de pensar mudou. Antes, qualquer decisão envolvia medo. Agora, ele conseguia escolher com mais calma. Inclusive, dizer não. Não para trabalhos ruins, não para gastos desnecessários, não para pressões externas, porque ele sabia que não estava mais totalmente dependente. Mas talvez a maior virada tenha sido entender o tempo. No começo, parecia que nada acontecia, mas depois tudo começou a acelerar, como uma bola de neve descendo uma montanha. Quanto maior ficava, mais rápido crescia. João percebeu que se continuasse naquele caminho, o dinheiro não só cresceria, mas cresceria sozinho. Isso trouxe uma nova perspectiva. Ele entendeu que não se tratava de ficar rico rápido, se tratava de construir algo que, com o tempo, se sustentaria por conta própria. Hoje, olhando para trás, ele percebe que parte mais difícil não foi investir, foi continuar, quando parecia que não fazia diferença. Foi resistir quando todos ao redor estavam gastando. Foi ter paciência quando os resultados eram pequenos. Porque no fim, os primeiros 100 mil não são só um número, são uma prova de disciplina, de consistência, de controle. E depois dessa prova, tudo muda. O dinheiro começa a ganhar velocidade, as decisões ficam mais leves e a liberdade deixa de ser uma ideia distante. O tempo vai passar de qualquer jeito. A única questão é, você vai chegar lá com algo construído ou ainda começando do zero? Porque uma coisa é certa, no início parece lento, mas quem continua, uma hora vê o jogo virar.